Olá, amigos da TV Esporte Alagoano, sejam bem-vindos a mais uma Opinião na Rede. E hoje o assunto é a classificação do CRB para a quarta fase da Copa do Brasil, ao empatar com o Cruzeiro e eliminar o Cabuloso, o time com o maior número de conquistas na competição. Antes de a gente conversar sobre esse tema, deixa eu te convidar a se inscrever no canal, a deixar o like, ativar o sininho, clicando lá nas notificações e também compartilhar o link deste vídeo. Distribua para todo mundo, leve para os seus grupos de família, para o grupo dos amigos, para o grupo de torcedores, enfim. Faça chegar esse vídeo ao maior número de pessoas. O CRB conseguiu um resultado importantíssimo. Empatou com o Cruzeiro no Rei Pelé e assim assegurou avançar para mais uma fase da Copa do Brasil. É a quarta fase que o CRB consegue avançar. Além do prestígio nacional, de estar com 10 times brigando por 5 vagas para a fase de oitavas de final, o CRB assegurou uma cota de 2 milhões de reais. É claro que você tem descontos, e eu me refiro a descontos de impostos, essas coisas todas, tiram do CRB 200 mil conto. Você tem o prêmio que o presidente Marcos Barbosa garantiu para os jogadores de 300 mil reais. Então, o líquido desses 2 milhões, o CRB vai embolsar 1,5 milhão de reais. Essa cota de 2 milhões, para se ter uma ideia, significa que ao passar para uma fase da Copa do Brasil, o CRB tem 1/3 em um jogo, quer dizer, na verdade, em uma fase, em 2 jogos, ele tem 1/3 de tudo aquilo que ele recebe pela Série B do Campeonato Brasileiro. Ou seja, para você jogar ao longo de 6 meses, o CRB ganha em uma fase da Copa do Brasil 1/3 desse valor. O que significa que é fundamental para o CRB, inclusive, poder investir e qualificar mais a sua equipe. A equipe que briga por um acesso, sonha com acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, tudo isso é importante para o CRB, importante para o futebol de Alagoas e foi concretizado como um desejo que o presidente Marcos Barbosa trabalhou, construiu desde cedo. Eu lembro do dia 12 de março, quando o CRB jogou em Minas Gerais e venceu o Cruzeiro por 2-0. Era um passo decisivo para, na volta, no dia 18 de março, na outra quarta-feira, o CRB enfrentar o Cruzeiro no estádio Rei Pelé com muita gente. No dia 15 de março, no domingo, a CBF suspendeu todas as competições em função da pandemia. E aí, adiou o sonho do CRB avançar contra o Cruzeiro, jogando no estádio Rei Pelé, que eu não tenho dúvida teria um grande público. Ao longo da paralisação, em função da Covid-19, o Marcos Barbosa continuou monitorando todos os caminhos, todos os trabalhos, todos os direcionamentos do que o futebol estava fazendo, muito pelo foco que tinha nesse confronto contra o Cruzeiro. Como presidente do clube, como deputado estadual, buscou diálogo com o governador Renan Filho, para que o governador liberasse os treinamentos do CRB, porque o Cruzeiro já havia conseguido a liberação e já estava treinando, para diminuir essa diferença que o Cruzeiro poderia criar. E assim foi feito. E o CRB chega a esse jogo como uma decisão, como algo traçado, como um dos principais objetivos da temporada, que seria avançar de fase na Copa do Brasil, somar mais dinheiro e até, quem sabe, sonhar em chegar às oitavas de final, chegar em sonhar adiante na Copa do Brasil. É claro que você tem a importância de ser campeão alagoano porque o título fica para a história. É claro que o sonho da Série A é um sonho mais difícil de caminhar, mas o sonho da Copa do Brasil estava mais palpável pelos 2-0 que o CRB tinha feito no jogo de ida contra o Cruzeiro. E assim foi construído. O CRB se concentra antes, ele respeita a vantagem, mas ele não senta na vantagem
e vem para o jogo de hoje. Primeiro tempo do CRB parecia um CRB tenso, assustado, com a estratégia de se defender, e não é uma estratégia ruim, mas ela não funcionou, porque para você se defender, você precisa ter saída, precisa ter estocadas, precisa assustar o adversário, e o CRB não fez. Apenas em um momento de todo o jogo, o CRB conseguiu agredir a equipe do Cruzeiro. E mesmo assim, o CRB já estava perdendo por 1-0. Gol marcado aos 45 minutos pelo Giovani. Uma bela jogada do Cruzeiro. O Riquelmo encontrou o Giovani num ponto futuro. O Lucas Mendes não conseguiu cortar o passe, um belo passe. Não deu tempo do Gum chegar para fazer a cobertura. E o Giovani bateu cruzado, vencendo o Vitor Souza. O Cruzeiro fazia 1-0. O CRB saiu depois de tomar o gol, mas ele saiu na pressão, na tentativa de, na força, buscar o empate ainda na primeira etapa. E aí foram dois lances. Uma cabeçada do próprio jogador Magno Cruz e um chute do Igor Cariús. Os dois defendidos pelo goleiro Fábio. Vem o segundo tempo e logo aos 2 minutos tem um lance que assustou todo mundo, preocupou todo mundo. Um choque de cabeça entre o Jadson, volante da equipe do Cruzeiro, e o Igor Cariús. O jogador do CRB ficou desacordado, teve uma situação de convulsão dentro do campo e foi levado para o hospital. Graças a Deus, vai passar por exames de rotina, mas está tudo bem com o Igor Cariús. Então, dos males o menor. Mas o segundo tempo que o CRB começou a sair mais, começou a render mais. A paralisação do intervalo e principalmente a desse choque, desse acidente com o Igor Cariús, fez com que o Marcelo Cabo voltasse a passar orientações, ajeitasse o time do CRB e o CRB saiu mais para o jogo. Destaque para Magno Cruz, que foi decisivo nessa classificação do CRB. É claro que o Léo Gamalho é o cara que botou a bola para dentro das redes. Fez o gol mais uma vez. Léo impossível Gamalho. Ninguém segura o Léo. Mas o Magno Cruz, que vinha sendo tão cobrado, inclusive por mim aqui na CBN, até mesmo nos comentários, nos vídeos comentários aqui, Opinião na Rede, mas o Magno Cruz, que vinha sendo muito cobrado, foi decisivo no lance que o CRB empata. É um lance onde o Cruzeiro está construindo uma jogada ofensiva, há um rebote da defesa e com um passe de primeira. O Magno Cruz quebra toda a linha de marcação do Cruzeiro. Ele aciona o Luigi e passa para receber. Ataca, como a gente diz, o espaço pelo lado de campo. Recebe na frente do Luigi e alça na área, procurando o Léo Gamalho. Aí o Léo colabora, o Léo, zagueiro do Cruzeiro, colabora, fura, cai e o Léo Gamalho domina, escolhe o canto e empata o jogo. A partir dali, estava praticamente desenhado a garantia de classificação do CRB. O CRB controlou o jogo, o Cruzeiro imprensou, o Cruzeiro tentou, mas o Cruzeiro não venceu a muralha defensiva do CRB. Não causou riscos ao CRB. E olhe que o CRB, diferente do jogo contra o Vitória, manteve-se concentrado, manteve-se bem postado, conseguiu articular situações de sair para o jogo e ofertando dificuldades para a equipe do Cruzeiro. Grande campanha do CRB na Copa do Brasil, vai se juntar a outras 9 equipes, serão 5 confrontos eliminatórios que indicarão 5 equipes para a próxima fase, a fase de oitavas de final da competição. A ela se juntarão essas 5 equipes vindas desses confrontos, se juntarão Fortaleza, campeão da Copa do Nordeste, Cuiabá, campeão da Copa Verde, Bragantino, campeão da Série B, e mais os times brasileiros que estão na Copa Libertadores, além desses que vão se classificar. Já estão classificadas equipes como Fluminense, o América Mineiro, a Ponte Preta, e hoje à tarde a equipe do Juventude contra o América de Natal, classificou nos pênaltis.
Então são equipes que já estão classificadas, junta-se o CRB e mais 5 que ainda saem na noite de hoje. Então, grande resultado do CRB, parabenizar a torcida do CRB, que mesmo sem poder ir para o estádio, acreditou, torceu demais no jogo. Parabenizar o presidente Marcos Barbosa, que ao longo de toda essa trajetória, pôs isso como um foco número 0, como objetivo número 0, classificar para a Copa do Brasil, dar esse passo a mais, garantir uma cota importante, jogadores, a comissão técnica, lideradas pelo Marcelo Cabo, que conseguiram segurar o time de maior número de conquistas na Copa do Brasil. O CRB não eliminou qualquer adversário. É um Cruzeiro mais enfraquecido? É um Cruzeiro que tinha 8 desfalques? Sim. Mesmo assim foi um time competitivo, que trouxe dificuldades para o CRB. Mas o CRB elimina o time de maior conquistas na Copa do Brasil. Um time com peso da camisa do Cruzeiro. Sem dúvida, resultado excepcional para o CRB e de se comemorar muito, mas muito, porque o CRB avança para a 4ª fase da Copa do Brasil, um modelo diferente de anos anteriores, mas a 4ª fase da Copa do Brasil e agora vai tentar ir mais longe, chegando à fase de 8ª de final da competição. Este foi mais uma Opinião na Rede. Deixe o seu like, clica no sininho, se inscreva no canal, ative notificações ao clicar no sininho e também compartilhe o link deste vídeo. Opinião na Rede volta em breve. Um grande abraço. Tchau, pessoal.